E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan e nessa videoaula vamos resolver aqui a avaliação diagnóstica de entrada do nono ano, o caderno M0901. Observe a operação no quadro abaixo, tá aí a operação menos 57 com mais 75, o resultado dessa operação é... Ora, essa questão é muito tranquilo, né? 75, você vai fazer 75 menos 57. Observe que, nesses casos de operações com números inteiros, no caso da adição de números inteiros, não existe regra de sinal. O que existe aqui é o seguinte, você tem um número que é maior e o outro que é menor. Quando você fizer a adição de dois números com sinais opostos, o resultado da conta vai ter o sinal do maior número. Quem é maior, 57 ou 75? 75, correto? E o 75 ele é positivo ou negativo? Positivo. Então o resultado aqui vai ser positivo. Você tem um dinheiro, vai gastar menos do que você tem, então você vai ter um troco, vai sobrar, né? Bom, aqui então, sem novidade, né? 5 não dá para tirar 7, você vai emprestar do 7 aqui, vai ficar 6. 15 tira 7. 15 tira 7 vai dar quanto? Vai dar exatamente 8. Então você vai ter aqui 8. 6 menos 5, 1. Resultado, 18. Positivo, porque 75 é maior que 57. Então, alternativa letra C. 2. Jonatas é marceneiro e elaborou um projeto de um armário de canto de base triangular. Observe na figura abaixo um esboço desse projeto. Olha só, o esboço do projeto. Vemos aqui que ele tem um formato triangular aqui, né, na base. Perceba que nós temos as medidas dos ângulos e vamos ver o que ele está pedindo aqui, ó. Jonas projetou que a porta desse armário tem um ângulo máximo de abertura equivalente ao dobro da medida do ângulo θ. Então, equivalente ao dobro da medida do ângulo θ, indicado nesse esboço. Então, precisamos saber aí a medida do ângulo θ para a gente conseguir o dobro dele, tá? Então, vamos lá, fazer conta. Então, nós temos aqui, primeiramente, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai dar 180 graus. É isso que a gente vai usar aqui, ó. Somar esses três aqui tem que dar 180 graus. Então, nós temos o θ mais o 45 graus mais o 104 graus. Isso aqui tem que dar 180 graus. Vamos, então, isolar o θ, né? Nós temos aqui θ mais 45 com mais 104 vai dar 149. 149 graus, que é igual a 180 graus. Bom, o θ fica, o 149 passa para o outro lado com o sinal invertido, aí, ó, o sinal trocado, fica negativo. Então, nós temos o valor do θ agora aqui, ó, 180 com menos 149 vai dar 31 graus. 31 graus. Correto, né? 31 graus. Portanto, se esse ângulo aqui de abertura da porta é o dobro, nós temos então que o dobro de 31, ou seja, o dobro de θ é igual a 62 graus. E você vai encontrar essa resposta aí na alternativa A. 3. Paulo está ensinando seus sobrinhos a cozinhar. Para preparar algumas receitas com eles, Paulo comprou 120 gramas de fermento, dos quais 2/5 serão utilizados na primeira receita. Chegando em casa, Paulo pediu que cada um dos seus sobrinhos encontrasse uma maneira de calcular a quantidade de fermento que será utilizada na primeira receita. Observe no quadro abaixo as operações utilizadas pelos sobrinhos de Paulo na resolução desse problema. Então, nós temos aqui, ó, 120 dividido por 5 vezes 2. E é exatamente esse cálculo ali, ó. Como que a gente faz o cálculo de uma fração de uma quantidade, ó. Então, nós temos que multiplicar o 120 vezes a fração, né? Que é a parte que eu vou usar. 5/5. Isso aqui equivale a fazer o quê, ó? 120 dividido por 5, né? O 5 está embaixo, dividindo. E depois multiplicar esse resultado por 2, exatamente como está aqui no João. Portanto, já vamos sinalizar aqui, ó, que o João está correto. Aqui o cara viajou, 120 menos 5/3, não tem nada a ver com o cálculo.
120 vezes 5, não dá para multiplicar o 5 por 120 porque o 5 está dividindo. E aqui 120 vezes 2/5 é exatamente o que eu escrevi aqui. Então a Natália também está correta. Nós temos o João e Natália, letra B. 4. Em uma escola existe apenas uma turma para cada etapa escolar. Observe na tabela abaixo a quantidade de meninos e meninas matriculados nessa escola, em cada etapa. Muito bem, tá aí as séries e os meninos. De acordo com essa tabela, qual é o gráfico que representa a quantidade de meninos e meninas matriculados nessa escola por etapa? Aqui, ó, questão de gráfico e tabela é só você confirmar no gráfico as informações da tabela. Então vejamos, ó, vamos começar aqui com o sexto ano. 20 meninas, 5 meninos. A gente vai procurar lá o gráfico que tem essa informação. Aqui na letra A, por exemplo, nós temos, ó, 20 meninas e 10 meninos. Então, não é essa. Aqui nós temos 5 meninas e 20 meninos. É justamente o contrário, né? São 20 meninas e 5 meninos. Aqui na letra C nós temos 25 meninas, 10 meninos. Não é isso também. 20 meninas, 5 meninos. Só a letra D que deu certo para o sexto ano. Então, portanto, só pode ser a letra B. Não precisa nem confirmar aí as outras séries. Mas vamos supor que outros gráficos também tivessem a informação correta do sexto ano. Aí você teria que verificar o do sétimo e assim por diante. Só haveria um gráfico que teria as informações da tabela. Aline, Bianca e Carla são amigas e se encontraram para conversar sobre suas férias. Aline relatou que a cidade com maior temperatura visitada por ela atingiu menos 4 graus. Bianca contou que onde ela estava a maior temperatura foi de 13 graus. Carla, a fim de brincar com suas amigas, disse que a maior temperatura que presenciou em sua viagem corresponde ao dobro da temperatura citada por Aline. Lembrando que a Aline falou que era menos 4, somada com a temperatura mencionada por Bianca. A maior temperatura em graus Celsius presenciada por Carla em sua viagem foi... Então, a Aline falou em menos 4. Então, nós temos o dobro da Aline aqui, ó, 2 vezes menos 4, somado com a temperatura que a Carla falou, que que a Bianca falou, né, que é 13 graus. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes menos 8 vai dar... 2 vezes menos 4 vai dar menos 8, com mais 13. Menos 8 com mais 13, você tem, então, o positivo é maior que o negativo, você tem como resultado aí 5 graus positivos, tá? 5 graus Celsius positivos, letra A. Observe os números apresentados no quadro abaixo. Qual a ordem crescente desses números? Então, lembra da reta numérica, quanto mais afastado do zero, do lado esquerdo, menor é o número, tá? Então, aqui você tem o zero. Quanto mais para cá, né? Quanto mais para cá, menor é o número, tá? Então, aqui para o lado negativo, quanto mais afastado do zero, menor é o número. Então, você vai ter aqui, ó, o 35 mais próximo do zero. Depois, você tem o 70, que é mais afastado. Você tem o menos 89 e finalmente você tem o menos 97, que é o menor de todos, tá? Então ele vai crescer nessa ordem aqui, ó, que a seta tá virada para lá, né? Então tá crescendo nessa ordem aqui, ó. Vou colocar na ordem crescente, você tem menos 97, menos 89, menos 70 e menos 35. Você vai encontrar essa ordem na letra A. Em determinado dia, uma fábrica de refrigerante produziu 158 metros cúbicos de refrigerante. Toda essa produção será colocada em garrafas que irão armazenar cada uma 2 litros de refrigerante. Quantas garrafas, no mínimo, essa fábrica precisará para colocar toda a produção de refrigerante desse dia? Então, vejamos aqui, ó, que nós temos aqui metros cúbicos e aqui litros. Então, vamos trabalhar ou com metros cúbicos ou com litros, tá? As duas grandezas têm que estar com a mesma unidade. Nesse caso aqui, eu prefiro trabalhar com litros. Bom, sabemos então que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Portanto, se eu tenho 158 metros cúbicos, logo isso aqui vai ser 158 vezes 1000, vai dar 158 mil.
litros, né? Então nós temos 158.000 dividido por 2. Então nós teremos aqui, ó, 2 vezes 7 dá 14, sobra 1, baixou 8. 18 por 2 vai dar 9. Não sobra nada, baixa os 3 zerinhos aqui, ó. 79.000 garrafas, alternativa C. 8. Cláudio viajou para Moscou durante suas férias. A temperatura na cidade era de menos 13 graus Celsius quando ele chegou. No dia do seu retorno, a temperatura de Moscou apresentou uma queda de 5 graus em relação à temperatura do dia que ele chegou. Qual foi a temperatura em Moscou no dia que Cláudio retornou dessa viagem? Bom, quando ele chegou estava 13 negativo, certo? 13 negativo. Depois caiu mais 5. Se caiu mais 5, caiu 5 graus, significa que diminuiu a temperatura ainda mais. Já estava menos 13, foi para menos 18 graus. Menos 18 graus Celsius. Alternativa B. 9. Uma fábrica de brinquedos vai confeccionar um quebra-cabeça de madeira com formato de octógono regular. Octógono regular, né? São 8 lados com a mesma medida, que será dividido em 8 triângulos iguais. Para isso, será necessário configurar a máquina responsável pelos cortes das madeiras com a soma dos ângulos destacados de cinza, a soma dos ângulos. Qual valor deve ser utilizado na configuração da máquina responsável por esses cortes? Então vamos utilizar aqui, ó. Veja que nós temos a soma dos ângulos internos aqui de um octágono, seguindo a fórmula. Tem uma fórmula para a soma dos ângulos internos de um polígono, tá? E a fórmula é a seguinte: você vai ter lá o número de lados n menos 2, que multiplica 180 graus. Portanto, nós temos aqui nesse polígono, são 8 lados menos 2, que multiplica 180 graus. Tá? Lembrando que essa fórmula aqui serve para qualquer polígono regular. Então, nós teremos aqui que a soma dos ângulos internos é 6 vezes 180 graus. Portanto, aí, fazendo essa multiplicação, nós temos 6 vezes 0, que dá 0. 6 vezes 8, 48, vai o 4. 6 vezes 1, 6 com mais 4, 10. 1080 graus, tá? É a soma desses ângulos aí. Certo dia, o professor de Marcos entrou em sua sala de aula e escreveu no quadro de informação abaixo: Jéssica comprou uma caixa de 600 gramas de cereal e observou que 2/6 na composição desse cereal é de carboidratos. Em seguida, o professor pediu aos seus alunos que determinassem qual era a quantidade total de carboidratos dessa caixa de cereal. Observe abaixo a solução proposta por 4 alunos para essa tarefa. Então, mais uma vez, é uma questão aqui bem tranquila. 600, nós queremos calcular 2/6 de 600. Então, basta nós fazermos assim, né? 600 vezes 2/6. Isso aqui é a mesma coisa que pegar os 600, dividir por 6 e depois multiplicar o resultado por 2, tá? Você vai encontrar isso, ó, aqui na Camila, ó, 600 dividido por 6, multiplicou por 2. Aqui, 600 vezes 2/6 e o Diego. O resto é tudo viajando aí. Viajou na maionese a Fiona e o Igor. Então, a resposta correta aqui, Camila e Diego. Letra A. 11. A comissão técnica de uma equipe de ginástica rítmica fez um levantamento da altura das atletas que compõem essa equipe. As alturas apuradas dessas atletas foram 1,62, 1,58, 1,67, 1,62, 1,62, 1,67. Altura modal em metros das atletas dessa equipe de ginástica é... Lembrando que moda é o elemento que mais se repete aí na série de dados, tá? Nós temos também a mediana. A mediana depende da posição, é o elemento que está no meio, tá? E nós temos a média, né? A média, lembrando que é a soma, você soma todos os elementos aqui e divide pela quantidade de elementos que você somou, tá? O que nos interessa, então, é a moda. O que é a moda? É o mais simples de todos. Você não precisa nem organizar os dados, basta ver aí qual deles se repete mais vezes. No caso aqui, é o 1,62, né? Ó, nós temos uma vez aqui, 2, 3 vezes. Então, a moda
ou altura modal é 1,62, alternativa B, que apareceu mais que os outros, tá? Jorge é professor de geometria em uma escola da cidade e, em uma de suas aulas, propôs que os alunos analisassem uma construção geométrica. Nessa construção, ele considerou o segmento PQ com 12 centímetros, traçou a reta R mediatriz desse segmento e marcou o ponto M, indicando a intersecção do segmento PQ com a reta mediatriz R. De maneira similar, Jorge considerou o segmento QR, medindo 36 centímetros, traçou a reta S mediatriz desse segmento e marcou o ponto N, indicando a intersecção do segmento QR com a altura mediatriz, com a reta mediatriz. Observe na figura abaixo um esboço das construções propostas por Jorge nessa aula. Então, lembrando, né, o segmento menor aí, o PQ, mede 12 centímetros, e o QR, 36 centímetros, tá? E ele traçou mediatrizes. Então, mediatriz divide o segmento em duas partes iguais, tá? Divide ao meio, né? Ao final dessa construção, Jorge formou um triângulo com vértices nos pontos M, Q e N. Qual a soma das medidas dos lados QN e MQ? Então, veja. Ele formou aqui um triângulo, né? Essas medidas aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele quer saber essa medida e essa. É o QN e MQ. Então, essas duas medidas aqui, essa daqui e essa daqui, só. Sabendo que o segmento todo é 12, metade vai ser o quê? 6 centímetros. Aqui o segmento QN é 36, metade vai ser o quê? 18 centímetros. Somando aí 6 com mais 18, nós temos aí 24 centímetros. É a soma dos dois segmentos aí. Alternativa A. 13. O índice de massa corporal de uma pessoa é calculado pela razão m dividido pelo h ao quadrado, em que m representa o valor da massa da pessoa em quilogramas e h representa a medida da altura da pessoa em metros. Joana tem 1,5 m de altura e massa corporal 54 kg. Qual é o índice de massa corporal de Joana em quilogramas por metro quadrado? Então basta a gente pegar os dados aqui, não? 54, que é a massa, dividir pela altura quadrado, 1,5 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 54 dividido por, atenção, 1,5 ao quadrado é a mesma coisa que 2,25. Como que eu fiz essa conta rapidamente? Eu fiz 15 vezes 15 e depois eu coloquei a vírgula no lugar correto aí, duas casas. E aí, dividindo aqui, vamos ter que armar essa conta aqui, ó, 54 dividido por 2,25. Atenção agora que nós temos aí um número decimal, certo? Tá aqui na chave aqui, ó, duas casas. Então temos que igualar as casas, ó. Colocando aqui mais dois zerinhos aqui, podemos o quê? Eliminar essa vírgula aqui. Então ficou como? 540 dividido por 225 vai dar 2 vezes 225 vai dar 450. 450. Subtraiu aí, deu quanto? Ó, 0, vai sobrar 90, não é isso? 90. Baixou um zerinho lá, 900 por 225, vai dar exatamente 4 vezes, não é isso? 4 vezes. Porque se 2 vezes dá 450, 4 vezes vai dar o dobro, que é 900, tá? Aí não sobra nada. Então, 24 kg por metro quadrado é o índice de massa corporal da Joana. Para pintar as 5 janelas de uma galeria de arte, um pintor dispõe de tintas de 7 cores diferentes. Então, 7 cores para pintar 5 janelas. O proprietário solicitou que cada uma das janelas fosse pintada com uma única cor de tinta, que as 4 primeiras janelas ficassem com com cores diferentes e que a última fosse pintada com a mesma cor que a primeira. Quantas combinações diferentes será possível fazer ao pintar essas janelas, dispondo dessas 7 cores de tinta? Então vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 janelas. As 4 primeiras tintas diferentes. Então, dispomos de 7 tintas, podemos escolher qualquer uma para pintar a primeira. Escolhemos uma, sobra 6 para pintar a segunda. Escolhemos 2, sobrou 5 para pintar a terceira. Escolhemos 3, sobrou 4 para pintar a quarta janela. Então, são
4 com cores diferentes, tá? Cores distintas, não repetimos as cores. Agora, aqui na última, ele quer que tenha a mesma cor da primeira. Então, quantas opções eu tenho? Apenas uma. Multiplicando tudo isso daqui, nós temos, então, 840. Não é isso, ó? 5 vezes 4 dá 20, vezes 6, 120, vezes 7, vezes 7 dá 840. 840 opções aí, alternativa B. 15. Daniel está estudando as propriedades dos trapézios e deseja demonstrar que todo trapézio isósceles, ou seja, isósceles tem dois lados com a mesma medida, possui diagonais congruentes. Para isso, ele desenhou o trapézio isósceles MNOP da figura abaixo, está aqui. Como esse trapézio é isósceles, Daniel concluiu que os lados MP e NO são congruentes. Correto. Os ângulos NOP e OPM são congruentes. É o ângulo NOP. Esse aqui. Esse ângulo aqui, NOP, e o ângulo OPM. Esses dois aqui são congruentes. Está correto. Qual argumento permite que Daniel conclua sua demonstração provando que as diagonais MO e NP são congruentes? Então, vejamos aqui, ó, as afirmações, né? Ele está dizendo aqui na primeira afirmação que os triângulos MPO e NOP são congruentes pelo caso lado, 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 portanto, MO e NP são congruentes. Na letra B, os triângulos são semelhantes. Bom, eles não são semelhantes, eles são congruentes, né? Tem as mesmas medidas, tá? Os triângulos MPO e não sei o que lá são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Portanto, MO e NP são congruentes. Os triângulos MPO e NOP são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Portanto, MO e NP são congruentes. Então, veja aqui, ó, nós temos... São 3 lados com a mesma medida, tá? Então, podemos afirmar que é lado, ângulo, lado. Aqui nós temos lado, ângulo, lado. Bom, nesse caso aqui, ó, se você desenhar os triângulos, você vai ter aqui, ó, triângulo MOPM, ângulo POM, esse ângulo aqui, certo? Depois você pode desenhar aqui, ó, na mesma posição, para ficar mais fácil de você reparar aqui, ó. Lembrando que esse lado tem a mesma medida que esse. Aqui é o NOP, certo? Então, esse ângulo aqui é o mesmo. Então, o que a gente pode concluir aqui é o seguinte, ó, é lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado é o caso de semelhança aqui, ó, lado, ângulo, lado, porque ele nos deu essas informações, né, sobre o lado, ângulo e o lado. Então, a alternativa correta aqui seria, então, C. Os triângulos MPO e NOP são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, portanto, MO e NP são congruentes. Tá? Se nós temos um lado, dois lados, né, e o ângulo formado entre eles são congruentes, o terceiro lado tem que ser congruente também. 16. Um artesão utilizou uma chapa de compensado retangular de 2,4 metros de comprimento e produziram réguas retangulares de madeira. Essas réguas ficaram com 0,4 metros de comprimento cada uma e com a mesma medida de largura, que é a chapa de compensado. A quantidade máxima de réguas de madeira que esse artesão produziu utilizando essa chapa de compensado foi, questão bem simples aí de divisão, né? Ele tem lá 2,4, que é a chapa, dividido por cada régua, que é 0,4. Perceba que as quantidades de casas decimais é a mesma, então não precisa modificar nada, apenas fazer a conta ignorando a vírgula. 24 dividido por 4, você sabe que é 6. 6 vezes 4, 24, não sobra nada. 6 é o total de réguas que ele vai conseguir fazer com essa madeira aí. 17. Monique irá construir uma casa e 2 jardins idênticos em terreno retangular. Esses jardins retangulares
serão alinhados ao telhado da casa. Observe o desenho abaixo, o esquema que Monique fez do telhado da casa e desses jardins para indicar as medidas para o paisagista. Monique precisa, no mínimo, de quantos metros quadrados de grama para cobrir as áreas dos jardins? Então, vejamos aqui pelas dimensões. Ó. Aqui tem 20 e aqui tem 12. Se eu descontar os 12 do telhado dos 20 do total, nós encontramos aí 8 metros aqui a largura do comprimento do jardim. Aqui nós temos o total 16, aqui nós temos duas medidas iguais, mais 6, tá? Então, 2 vezes x com mais 6 tem que dar 16. Portanto, nós sabemos que 16 menos 6 dá 10, dividido por 2 vai dar 5 para cada um. Então, nós temos aqui a medida do jardim, que é 5 por 8. Então, calculando a área de um jardim, aliás, a área total, né? São 2 jardins, 2 vezes. Então, 2 vezes 5 por 8. Então, 2 vezes 5 por 8 é 2 vezes 40, que é igual a 80 metros quadrados, alternativa D. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa operação? Perceba que nessa prova caiu bastante operações aí com números inteiros. Significa que nós temos essa defasagem e precisamos aí recuperar isso daí. Então, de novo, eu pego o maior número aqui, ó, sem o sinal, né, que é 2.258 e faço a subtração do menor número sem considerar o sinal. 8 tira 5 fica 3, 5 tira 4 fica 1, 2 não dá, emprestou. Ficou 12, tirou 6, ficou 6 e baixou 1. 1613, agora eu vou colocar o sinal, eu volto lá nos números ó, e vejo qual o sinal do maior. O maior número é o 2.258, ele é negativo, portanto aqui nós temos um resultado negativo. Então, letra A aqui, tranquilamente. 19. A tia de Luan ganhou 7 ingressos de um parque de diversões e irá sorteá-los entre todos os seus sobrinhos. 15 sobrinhos. 15 sobrinhos são 7 ingressos. Para isso, colocou em uma urna 15 pedaços iguais para cada um com o nome de um de seus sobrinhos. Os nomes sorteados ganharão o ingresso desse parque. Qual a chance de Luan ser o primeiro sobrinho sorteado? Bom, probabilidade então é a razão, né, entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Aqui nós temos, são possíveis aqui de ser sorteados, são 15 pedacinhos. Nós queremos que é o nome do Luan. Então, 1/15 é a probabilidade esperada aí que a gente quer. Joana é professora de uma escola de idiomas. Da quantia que recebe mensalmente do seu salário, ela gasta R$ 696 com despesas pessoais. O dobro dessa quantia ela aplica na caderneta de poupança. A quantia restante corresponde à terça parte do seu salário. Joana utiliza para suprir as contas fixas de sua família. Qual é a quantia que Joana recebe mensalmente de salário? Então vejamos aqui, ó, nós temos que somar tudo aqui que ela gasta, vai compor o salário, tá? Então ela gastou lá 696 na poupança, com mais o dobro disso, o dobro de 696, que aliás, ela gastou isso aí com coisas pessoais e isso aqui na poupança, e sobrou ainda, ó, a terça parte do salário, ou seja, o salário não sabemos quanto que é, vamos chamar de X, terça parte está aqui. Somando tudo isso aí vai dar quem? O salário dela, que a gente não sabe quanto que é, por isso chamamos de X, ou de qualquer outra letra aí. Bom, nosso objetivo agora é isolar o X, né? Então vamos calcular aqui, ó. Nós temos 696 com mais 2 vezes 6, 12 vai 1, 2 vezes 9, 18 com mais 1, 19 vai 1, 2 vezes 6, 12 com mais 1, 13. Então nós temos aí 1.392, certo? Do outro lado nós temos o X, esse aqui é 1/3, vai passar para cá, ficar negativo. Então nós temos essa soma aqui para fazer, ó. 6 com 2 dá 8, 9 com 9 dá 18, vai 1. 6 com 4 vai dar 10, vai 1. 2.088 é igual a, atenção, 1 inteiro menos 1/3 vai sobrar 2/3. 2/3, tá? Então nós temos 2/3 do salário é igual a 2.088. Então quanto que é o salário dela inteiro? Simples, passa o 3 multiplicando 2.088, né? Então nós temos que o X vai ser igual a 2.088 vezes 3, e o 2 que estava multiplicando passa dividindo aqui, ó. Então, dividido por 2.
E aí nós teremos, então, finalmente que o x é igual a... Você pode dividir primeiro, ó, 2.088 dividido por 2 vai dar 1.044 vezes 3. 1.044 vezes 3. Fazendo essa conta aqui, nós temos aqui, ó, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12 com mais 1, 13. 3 vezes 0 dá 0. Com mais 1. E 3 vezes 1, 3. R$ 3.132 é o valor do salário dela. Alternativa A. Um modelo de caneta possui três variedades de estampas, certo? Corações, estrelas e flores, e 2 cores de carga, azul e vermelha. O proprietário de uma papelaria comprou canetas desse modelo, sendo uma de cada combinação possível de estampa e cor de carga, que foram entregues todas em uma mesma sacola. Um vendedor dessa papelaria vai retirar aleatoriamente todas as canetas dessa sacola para testar. Qual a probabilidade de a primeira caneta que ele retirar ser uma caneta de carga vermelha com estampa de corações? Então vamos ver aqui, ó, as possibilidades, né? Nós temos 3 estampas, 2 tintas. Portanto, ó, as combinações são 2 vezes 3, tá? Ou seja, 6 tipos de caneta. Então, a probabilidade de tirar uma específica, ele tem uma de cada, tá? Então, a probabilidade de tirar, vou chamar aqui evento A, é só para organizar, tá? O A representa o evento que eu quero que ocorra, que é tirar uma caneta de carga vermelha com estampa de corações. Lembrando que ele tem só uma de cada. Então, ele vai ter uma caneta dessa num total de 6. 1/6 é a probabilidade. Um ciclista gasta 4 minutos para percorrer de bicicleta o trajeto de 900 metros. 4 minutos, 900 metros. Mantendo-se a velocidade constante. Mantendo a mesma velocidade constante, quantos metros esse ciclista percorrerá em 10 minutos? Então, você tem aqui o seguinte, ó, proporcionalidade. Você tem 900 por 4, que é a mesma coisa que x por 10. Então, essa é a proporcionalidade, famosa regra de 3, tá? Só que aqui você pula uma etapa que seria montar a regra de 3. Se você percebe, se você entende, né, sabe que é a proporcionalidade, você já monta a proporção direto, não precisa armar a regra de 3, se é que você me entende. Bom, então aqui, ó, 900 vezes 10, 10 passa multiplicando lá, nós temos que o x vai ser igual a 9.000 dividido por 4. O resultado dessa conta aí é 2.250, basta você fazer a conta, tá? Alternativa D. Maura pretende transformar um cômodo de sua casa em um escritório. Esse cômodo está representado no desenho abaixo pelo quadrilátero. Quadrilátero, 4 lados. Com a indicação da posição de uma mesa que Maura pretende fazer. Tá aí a mesa e o canto aí. O ângulo PSR, ou seja, esse ângulo aqui, ó, esse vértice, desse quadrilátero mede 80 graus. E o lado da mesa que parte do vértice S passa sobre a bissetriz desse ângulo no desenho. Qual deve ser a medida do ângulo destacado em cinza no tampo da mesa? Então, essa medida aqui, ó, bissetriz. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Se o ângulo todo é 80, metade é 40, sem segredo isso aí. 24. Marta está juntando dinheiro para comprar uma cama que custa R$800 e já tem 50% desse valor. Marta ainda precisa de quantos reais para comprar essa cama? Ora, 50% de 800 é metade de 800. Metade de 800 é 400. Falta mais quanto? Falta mais 400 para dar o total, que é 800. R$400 é o que está faltando. Uma fábrica produz borrachas escolares que, para serem vendidas, são acondicionadas em caixas que possuem formato de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas estão representadas no desenho abaixo. Está aqui, ó, as caixas, as borrachas. De acordo com essas dimensões, quantas borrachas no máximo podem ser acondicionadas nessa caixa? Então, precisamos do volume de cada borracha. Volume da borracha é o produto das arestas aqui, ó. 2 vezes 4 vezes 1 dá 8 centímetros cúbicos. O volume da caixa, mesma coisa. Produto das arestas, 4 vezes 16 vezes 4. Isso aqui vai dar um total de 4 vezes 8 dá 32 vezes 16.
Podemos fazer assim, né? 32 vezes 16. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19, com mais 32. 192 com mais 32, dá quanto aqui, ó? 2, 1, vai 1, 5, 512. Então, nós temos um volume aqui de 512 centímetros cúbicos. Então, para eu saber o total de borracha, basta eu dividir o volume da caixa pelo volume de cada borracha. Então, 512 dividido por 8, nós temos aqui 52 dividido por 8, vai dar 6 vezes 8, que é 48. Certo? 6 vezes 8, 48, sobra 3, baixou 2. 32 por 8 vai dar 4, não sobra nada, 64 é a quantidade de borrachas aí. 26. Considere a equação linear apresentada no quadro abaixo. Está aqui a equação linear. Qual das retas apresentadas abaixo representa essa equação? Então, essa habilidade aqui, ó, a habilidade muito importante, que é a H08MA07, relacionar a equação com o gráfico, né, no plano cartesiano, eu fiz um vídeo só com essa habilidade. Vou deixar aqui na descrição e no card aí para você acessar e aprender de uma vez por todas como que você relaciona a equação com a reta, tá? Aqui eu costumo fazer o seguinte, eu costumo isolar o y para escrever assim, ó. Deixa o y sozinho, passa tudo para o outro lado, ó. X ficou positivo e o 2 ficou negativo. É a mesma equação, só que agora eu consigo o quê? Identificar o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear, tá? Isso, se você não souber, você vai lá nesse vídeo aqui, cara, que vai ter 10 exercícios só sobre isso aí. Bom, então vamos lá. Eu sei que essa reta aqui passa pelo menos 2, tá? Tem que passar pelo menos 2. Esse aqui é o valor do coeficiente linear, é onde o gráfico corta o eixo y. Então tem que passar pelo menos 2, ó, de cara. Nós já eliminamos esse daqui que não está passando pelo menos 2, esse daqui está passando pelo 2 positivo. Esse daqui passa pelo menos 2, esse daqui também. Os dois estão passando pelo menos 2, certo? Para o x aqui, para o y, né? Esse ponto aqui, beleza. Só que agora nós temos que analisar o coeficiente angular, se é positivo ou negativo. Nesse caso é um positivo, então nossa reta é crescente. A inclinação dela crescente, não é decrescente. Portanto, só pode ser aqui, ó, a letra D, crescente, ó, para cima. Conforme aumenta aqui, está aumentando aqui. Com isso, né, finalizamos aí a resolução dessa prova aqui do sexto ano e acabou, certo? Vejo vocês então no próximo vídeo aí. Não esquece de analisar aqui, de olhar aqui a playlist do nono ano, que tem bastante vídeos aí. O caderno Aprender Sempre está completinho aí para você colocar em dia a sua apostila. Tamo junto, é nóis. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.